Oi, crianças! Estamos hoje no nosso quinto vídeo. Que bênção podermos estarmos juntos neste momento. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês com muita saúde, juntamente com seus familiares. Hoje é domingo, é dia de aprendizado. Vocês terão que memorizar um versículo novo e a história de Cristo no caminho de Emaús. Vocês lembram da lição de domingo passado? Foi a história de Daniel. Daniel foi um jovem que decidiu manter-se puro, mesmo morando no palácio do rei. Daniel decidiu honrar a Deus juntamente com seus amigos, não fazendo aquilo que desagradasse a Deus. Crianças, Deus espera que vocês sigam o exemplo de Daniel, que leiam a Bíblia, a palavra de Deus, e obedeçam os seus mandamentos. E agora, crianças, vamos memorizar o versículo da história de hoje com a professora Elane. Olá, crianças! E agora vamos aprender o nosso versículo para memorizar. Nosso versículo ele fica no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 1 e o versículo 1. O nome do livro é grande, o capítulo é um número grande e o versículo é um número pequenininho. Vamos ler, então, juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. E agora vamos falar sobre esse versículo. Nosso versículo quer dizer que Jesus era o Verbo. No princípio era o Verbo. Verbo quer dizer palavra e que Jesus Cristo é a palavra viva. O Verbo estava com Deus. Jesus já vivia com Deus desde o princípio da criação. Ele estava lá todo o tempo. O Verbo era Deus. Jesus é a mensagem de Deus para nós. Jesus veio para nos dizer tudo o que Deus pensa, sente e é. Vamos repetir o nosso versículo para memorizarmos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Você pode repetir várias vezes para memorizar. Pode repetir cantando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Inventa uma musiquinha, o importante é memorizar. Então, esse é o nosso versículo de hoje. E até a próxima. Jesus, muito obrigado por esse dia e também abençoe meus coleguinhas e muito obrigado por o Senhor estar abençoando nós. Em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje nós veremos os 9 últimos livros da Bíblia. Vocês conseguiram memorizar os outros livros? Desde o Antigo Testamento até o Novo, que é onde a gente está agora? Espero que sim. E nós vamos estudar hoje os 8 livros, que são as epístolas gerais, e nós temos um que é profético. Agora vem junto comigo que a gente vai ler e memorizar todos eles. As epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Vamos ouvir novamente. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. São 8 as epístolas gerais da Bíblia. E agora falta só mais um livro. E nós temos apenas um livro profético, que é o Apocalipse. Agora que a gente já viu quais são os livros da Bíblia,
que já estavam faltando para a gente terminar e concluir, nós vamos cantar a nossa musiquinha, que fala todos os livros da Bíblia. Acompanhe junto comigo aí no vídeo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de São João. A história de hoje, crianças, será Jesus no caminho de Emaús, quando naquele domingo ele ressuscitou, depois de 3 dias de ter sido crucificado, e ele apareceu àqueles 2 amigos, e eles não reconheceram. Então, venham comigo que eu vou estar contando a história para vocês. Vamos voltar para casa? Talvez tenha sido esta pergunta que Cleopas fez a seu amigo uma tarde em Jerusalém. Vamos, teria o amigo respondido tristemente, não há mais nada a fazer aqui. Foi naquela tarde de domingo, 3º dia depois da crucificação de Jesus, que os 2 amigos estavam tristes, desanimados. Eles não sabiam que Jesus estava vivo. E esses 2 amigos, eles estavam caminhando para Emaús, conversando a respeito de Jesus, sobre tudo que eles viveram com ele. Quando de repente, alguém se aproximou e foi caminhando com eles. Era o Senhor Jesus, porém eles não conheceram. Depois de caminhar um pouco em silêncio, o Senhor Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam tão tristemente? Como? Então você não mora em Jerusalém? Exclamou Cleopas. Ele ficou tão admirado que até parou no caminho. Ele imaginava que todo mundo tivesse ouvido as notícias sobre a crucificação de Jesus. Você não ouviu a respeito dos fatos que aconteceram nesses últimos dias? Que fatos? Perguntou o estranho, que era Jesus. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele foi um grande profeta aos olhos de Deus e de todo o povo, disse Cleopas. Ele fez milagres e falou palavras maravilhosas, mas os chefes dos judeus o entregaram para que ele fosse morto, ele fosse crucificado. Esperávamos que fosse ele o libertador do nosso povo, mas este já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Oh, meus amigos, disse-lhe Jesus, vocês custam para crer no que os profetas disseram, que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória. Jesus queria que compreendessem a razão porque ele tinha que morrer na cruz. Queria que soubessem que ele voltara a viver e que, embora logo voltasse para o céu, podia estar sempre com eles, porque ele é Deus. Então o Senhor Jesus começou a lhe explicar o que o Velho Testamento dizia a respeito dele. Precisava lhes mostrar que tudo o que havia acontecido com ele em Jerusalém tinha sido profetizado há muitos anos antes e constava lá no Antigo Testamento. Eles ouviam com muita atenção enquanto o Senhor lhe explicava a palavra de Deus. Porém, eles ainda não sabiam que quem caminhava com eles era o próprio Senhor Jesus. Talvez Jesus guardasse segredo durante a viagem para que eles pudessem aprender a conhecê-lo desta nova maneira, através da Bíblia. Eles tinham ouvido os ensinos de Jesus e tinham visto seus milagres. Com certeza achavam que conhecer Jesus era estar com ele pessoalmente. Mas você pode aprender a conhecer Jesus na Bíblia e não precisa vê-lo com os olhos. Quem sabe se o Senhor Jesus lembrou-lhe de outro fato que havia acontecido muito antes dele vir ao mundo. Jesus deve ter conversado sobre muitos outros assuntos durante a caminhada de 11 quilômetros desde Jerusalém. Sem perceber, eles se aproximavam da aldeia de Emaús. E como o tempo havia corrido, sem a companhia do homem estranho, a viagem seria longa e triste. Mas agora eles estavam alegres. Eles sentiam como se algo maravilhoso fosse acontecer. Você gostaria de andar com Jesus? E ouvir o que ele ensinou a Cleopas e seu amigo a respeito dele mesmo? Mas, meus amigos, lembre-se de que, se vocês receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele está com vocês cada dia.
Vocês podem andar com Ele também, e Ele dirá maravilhas a vocês. Hoje, Ele nos fala através da sua palavra, a Bíblia. Se você não tem a Bíblia à mão, o Senhor Jesus pode lhe falar através dos versículos que você memorizou. Quando terminar nossa lição sobre a palavra de Deus, não vamos parar de ler a Bíblia, nem vamos parar de falar com o Senhor Jesus. Nós não queremos perder todas as maravilhas que Ele tem para nós. E crianças, enquanto vocês caminham com seus amigos, conversem com eles a respeito do Senhor Jesus. Vocês podem ensinar uns aos outros. Deus fica contente quando falamos a respeito dele e da sua palavra. Mas é claro que a gente tem que ter prazer em falar a respeito dele. Devemos conhecê-lo como nosso Salvador. E vamos conhecê-lo melhor à medida que lermos a palavra de Deus. O Senhor Jesus é Deus e Ele sempre existiu. Nosso versículo de hoje diz: no princípio era o Verbo. Tanto o Velho como o Novo Testamento falam dele. Quando Cleopas e seu amigo se aproximavam de Emaús, o estranho fez como se fosse continuar o caminho e eles disseram: fica conosco. Insistiram ele, porque é tarde e o dia já declina. Está lá em Lucas 24, 29. Assim, ele entrou em casa com eles, porém eles ainda não sabiam que este companheiro, que lhes havia explicado as Escrituras, era o Senhor Jesus. Vocês notaram que o Senhor Jesus não foi à casa deles enquanto não o convidaram? Hoje acontece da mesma forma. Ouçam este versículo da palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não pode morar em seu coração e em sua vida enquanto você não o convidar. E antes que você o convide a entrar, é preciso que você esteja triste pelo seu pecado e diga isso a ele. Você já lhe disse isto? Sabemos que as pessoas que crucificaram o Senhor Jesus eram pecadoras. Mas Deus diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você também pecou. Eu pequei. O pecado precisa ser castigado. Se você nunca recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você não pode ir para o céu. Mas o Senhor Jesus foi castigado em seu lugar. O versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse é para você. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta. Alguns de vocês receberam o Senhor aqui na nossa classe. Sei que outros já receberam anteriormente, mas se houver alguém aqui que nunca o recebeu e quer recebê-lo, pode abaixar sua cabeça e fazer uma oração. Você pode falar para Deus que você se arrepende dos seus pecados, que você sabe que Ele morreu naquela cruz por você e que você sabe que Ele ressuscitou no terceiro dia, que você quer que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Você está dizendo a Ele: entra, Senhor Jesus. Agora que você o convidou, você pode dar-lhe graça por entrar e salvar você, pois Ele diz: eu entrarei. O Senhor Jesus e seus 2 amigos se sentaram à mesa para comer. O Senhor Jesus tomou o pão e o abençoou, e depois de parti-lo, deu aos amigos. Exatamente neste instante, ao partir do pão, eles o reconheceram. Não sabemos como isso aconteceu, mas agora viam o que Deus queria que eles vissem. E de repente ele desapareceu, sumiu da vista deles. Devem ter ficado com os olhos fixos no lugar onde ele estivera, olhos bem arregalados. Eles ainda não entendiam sobre o novo corpo de Jesus, que ele, depois de ressuscitar, podia ser invisível, isto é, podia estar bem ali pertinho deles sem que fossem capazes de vê-lo. Ou ele podia deixar que o vissem onde e quando ele achasse necessário. Para nós, o principal é poder saber que ele está conosco, ainda que não possamos vê-lo. Eles devem ter dito: voltemos depressa para Jerusalém e contemos isso aos outros. Como poderemos deixar de contar a todos? Agora entendemos. Ele tinha de morrer por nossos pecados, mas ele está vivo. Vivo! Cleopas e seu amigo surgiram na sala onde os 10 discípulos estavam conversando tristemente. Podemos imaginar Cleopas e seu amigo gritando: Jesus está vivo! Nós o vimos. Então contaram sobre a viagem para Emaús e que o Senhor lhes dissera. Enquanto conversavam, de repente, o próprio Jesus se apresentou ali na sala diante deles.
Todos ficaram assustados e o Senhor Jesus lhes disse: por que estão com medo e por que duvidam? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Podem me tocar e olhar os sinais. A alegria era tal qual que eles quase não podiam acreditar no que viam. Era bom demais. Logo ele perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Então eles lhes deram um pedaço de peixe assado. Ele pegou o peixe e o comeu ali diante deles. Depois o Senhor Jesus continuou: enquanto eu estava com vocês, eu lhes disse que as profecias escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas deveriam se cumprir. Então ele os ajudou a todos a entender o que está na Bíblia. Estava escrito na palavra de Deus, disse ele, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Vocês devem começar em Jerusalém e depois ir por toda parte em todo o mundo e contar estas coisas a todos. Houve grande alegria no coração de todos, porquanto eles conheciam o Verbo de Deus, Jesus Cristo, a palavra viva. Cantaram louvores a Deus e mais tarde, conforme Jesus mandara, foram por toda parte falando a respeito de Jesus Cristo. Vamos lá, crianças, vamos agradecer a Deus por essa história tão linda. Vamos louvar ao Senhor e agora cada um feche seus olhos e nós vamos agradecer, tá bom? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de domingo, dia do Senhor. Te louvamos pela história que foi contada, te louvamos por tudo que o Senhor nos ensinou nesse dia e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar durante toda essa semana, que o Senhor seja esse nosso amigo que está conosco todas as horas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos nessa manhã. É assim que eu coloco cada vida diante de Ti, cada família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dizem quem é Cristo, Messias dos judeus. Ele é o prometido, o Santo de Israel, o Filho do Deus vivo, chamado Emanuel. E mais que tudo, ele é o Salvador fiel. Dizem quem é Cristo, Messias dos judeus. Ele é o prometido, o Santo de Israel, o Filho do Deus vivo, chamado Emanuel. E mais que tudo, ele é o Salvador fiel. Não há tesouro maior que a palavra de Deus, pois ela me diz quem é a vida, a verdade e a luz. Ela me ajuda a encontrar a verdadeira esperança e me ensina que a esperança encontra só em Jesus.